Oremos. Senhor Deus, Santo Pai, nos ajuda, Senhor, em mais um dia. Nos ajuda, Senhor, em ouvir a tua doce voz, obedecer o teu chamado, a nossa santificação. Pai, queira do alto teu céu, Senhor, nos santificar. Queira, Senhor, então, tenhamos uma vida piedosa para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, segura em nossas mãos, fortalece o cansado, o abatido, o contrito, Senhor. Levanta aquele que está com os joelhos trôpegos. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nesses tempos tão difíceis, tão sombrios. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, o que o Senhor bem queira. Então, nos ajuda, Senhor, a passar por esses momentos. Protege a Tua igreja, fortifica a Tua igreja. Para a glória do Teu nome, Pai, é que eu te oro. Te agradeço. Amém. Difícil, né? Terminarmos uma oração com os irmãos e não ouvirmos o amém dos irmãos. É algo muito triste. Algo deveras triste, 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 triste. Que Deus nos ajude a, quem sabe, o mais breve possível, sairmos, então, desses dias que estamos vivendo. Queridos, eu estava pregando toda noite em um livro específico do Antigo Testamento, sempre trazendo alguma mensagem ali do Antigo Testamento. E nesses dias eu decidi, então, pregarmos em uma carta, estudarmos uma carta, e essa carta é a carta de Paulo aos Filipenses. E a grande pergunta que nós devemos nos fazer quando começamos o estudo em uma carta, como a própria carta de Paulo aos Filipenses, é o seguinte: por que estudar essa carta? Por que não outra carta, né? Por que essa carta? E é interessante que o próprio Paulo e a história da igreja nos dá duas respostas a essa pergunta. A primeira delas, queridos, eu queria alertar aos irmãos que é a carta mais lírica do Novo Testamento. É a carta mais bela, onde nós vemos poesias, louvores, onde nós vemos ali o próprio Paulo derramar o seu coração e em louvar a Deus pela vida daqueles irmãos. A segunda resposta a essa objeção, que pode ser levantada, é que aqueles problemas que a igreja de Filipos enfrentava, nós também hoje enfrentamos. Você vê que Paulo trabalha lá com o problema da alegria entre os irmãos. Os irmãos estavam tristes porque estavam sofrendo. E Paulo fala para aquelas pessoas: se alegrem no Senhor. De fato, o momento é difícil, devemos chorar, mas devemos confiar, nos alegrar naquele que fez todas as coisas. É interessante como essa carta, ela fala de humildade, fala de gratidão, fala de vida, fala de morte, fala de ressurreição, fala da vinda de Jesus Cristo. Então, Paulo trata de vários assuntos pertinentes à nossa vida aqui também. Então, por isso que nós vamos ver essa carta, vamos ver de forma como ela foi escrita, nós vamos ver diante do... Não, nós nem vamos ver a carta em si hoje. No final, nós vamos dar uma pincelada nela, mas eu quero trazer uma introdução aos irmãos. Nós vamos ver duas coisas hoje. As circunstâncias da carta, não, vamos também ver as circunstâncias de Paulo e as ameaças. As circunstâncias e as ameaças, e assim fazer um panorama nessa carta tão bela. Para que nós possamos entender, então, as circunstâncias, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que é lá em Atos 16, onde nós começamos a ver e entender o surgimento dessa igreja. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. A primeira circunstância que nós veremos é a circunstância da cidade de Filipe. Por que essa cidade? Por que não outra cidade? Por que não outra cidade, outra região, ou algo assim do tipo? Abra sua Bíblia em Atos 16, nós vamos ver ali o início da igreja, mas antes disso, deixe-me falar da importância da cidade de Filipe. A cidade de Filipe fica ali naquela região, nós vamos ver aqui a região ali da Macedônia, e ela fica na Europa. A cidade de Filipe é a primeira cidade europeia evangelizada pelo apóstolo Paulo. E isso muda toda a história
do mundo. Nós vamos ver aqui depois como Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito do Senhor não deixou e enviou ele para a Europa. Filipos é a primeira cidade da Europa. Filipos tem esse nome por ser uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que se chamava Filipe, com I. Então, recebe esse nome por Filipe. O nome da via era uma via chamada Via Egnatia, e essa via é de importância naquela região, porque ligava a Ásia à Europa. E essa cidade de Filipos é onde essa carta está sendo endereçada. É interessante nós notarmos, era uma cidade de comércio muito forte, nós vamos ver isso, e era uma cidade, uma característica daquela cidade, ela era uma comunidade de Roma, ela era dos gregos, mas a maioria dos seus cidadãos eram romanos, e era uma cidade onde os soldados aposentados do Império Romano iam para lá. Então, uma cidade de meia-idade, uma cidade de gente aposentada do Império Romano, uma cidade de comércio. Essa era a cidade de Filipos, né? Cidade aí de Filipenses. Veja agora em Atos 16, a partir do verso 6, eu quero ler com você, a gente vai ler e vai vendo aqui as circunstâncias agora da igreja de Filipe. Como essa igreja cresceu, e isso nós vamos gastar muito tempo aqui, porque isso é muito belo. Isso é impressionante, vermos a mão de Deus agir nessa igreja. Primeira igreja da Europa, Filipos, surge desta forma. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6, nós temos o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurarmos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que maravilha. Paulo queria ir para a Ásia Menor. O Espírito do Senhor não deixou. Paulo depois ele quer ir para Bitínia. O Espírito do Senhor não permitiu. Paulo chega à noite, o dia hoje foi meio improdutível, né? Deus não deixou a gente ir para determinados lugares, nós não sabemos como foi esse impedimento. Lucas só nos relata que o Espírito do Senhor não deixou Paulo ir para a Ásia. Então ele foi dormir e teve um sonho com um homem da Macedônia. Também nós não sabemos o que caracterizava esse homem da Macedônia, mas Paulo sabia que ele era daquela região e clamando por ajuda. É interessante que o texto relata que prontamente, né, assim que teve a visão, imediatamente Paulo acorda, levanta ali, na comitiva ali está Paulo, está Silas, nós vamos ver isso, Lucas que está escrevendo e Timóteo. Lá no começo do capítulo 16, Timóteo vai nessa missão. Os quatro se levantam imediatamente e partem para Macedônia, para aquela região ali na Europa. A primeira cidade que eles encontram é Filipe. Filipos é essa primeira cidade. Veja como é interessante, eu quero que você perceba isso, o agir de Deus logo no começo da igreja de Filipos. Logo no início da igreja, nós já vemos um agir de Deus de forma impressionante. Paulo, eu vou para a Ásia, né? Tem aquele meme lá daquele menino falando, né? Não vai não. Paulo, eu vou para a Ásia, não vai não. Vou para a Bitínia, não vai não. Deus, você vai para onde eu quero que você vá. Vá para Filipos. Se levanta, chama sua comitiva, vamos para Filipos. Chegando em Filipos, então nós temos aqui a primeira conversão. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 acontecimentos que marcam o início dessa igreja. 3 acontecimentos, 3 circunstâncias que marcam o início dessa igreja de Filipos. Veja então o que acontece no verso 11. Atos 16, fica atento. Fica atento, abra sua Bíblia e leia comigo. Atos 16, verso 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samatrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade,
Permanecemos alguns dias, veja, alguns dias. E é impressionante, meus irmãos, nós vamos ver isso. Alguns teólogos, né, mais ousados, podemos dizer, vão dizer que Paulo passou mais ou menos nessa cidade 4 dias. E uma igreja se iniciou naquela cidade. Paulo só passou alguns dias em Filipos e o texto continua. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E é interessante que você saiba disso. O que acontece? Para o judeu, você só poderia ter uma sinagoga se você tivesse 10 homens. Então, se você tivesse 10 homens, você poderia ali abrir uma sinagoga. Não tendo 10 homens, você tinha que se reunir em um local aberto. Não podia ser uma casa, porque senão já caracterizava ali como sinagoga. Então, o que parece é que essas mulheres estão se reunindo ali em um local, eles se reuniam em um local ali ao ar livre, porque não tinha 10 homens com elas para abrir essa sinagoga, e elas ficavam ao ar livre, esperando que algum mestre passasse e ensinasse a elas alguma coisa. É esse o contexto. Mal sabia elas que naquele dia o que ia passar por ali era um apóstolo, o apóstolo Paulo. Então, veja, Paulo sabe desse costume, então ele vamos para o rio porque naturalmente é lá, numa cidade onde não tem sinagoga, é lá onde as pessoas ficam esperando algum conselho, algum ensinamento de algum mestre judeu. Então Paulo vai para lá porque poderia ter alguém, né? Poderia ter alguém lá orando. E de fato tinha essas mulheres orando. Então Paulo se aproxima e no verso 14 nos fala o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja que maravilha. Paulo está lá, ele tem um sonho, uma revelação, vê uma pessoa pedindo ajuda da Macedônia, ele vai para a Macedônia, se encontra em Filipe, prega o evangelho a algumas mulheres que estão orando à beira do rio, e Deus abre o coração de uma delas. Veja como o início de uma igreja, veja a formação da igreja, veja as circunstâncias a qual Deus levantou a igreja em Filipe. Não teve um louvorzão, como as pessoas gostam de dizer, não teve uma tarde de alguma coisa, não teve nada. O que tem é um homem pregando o evangelho. E Deus abrindo o coração dos eleitos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus só precisa de, vamos dizer que Deus precisa, né? De duas coisas para iniciar, vamos dizer, uma igreja em qualquer lugar. Uma pessoa que pregue e outra pessoa que escute. E Deus, assim, abriu o coração das pessoas. E isso é tão belo, tão maravilhoso, que o texto nos diz que o Senhor lhe abriu o coração de Lídia. Ou o Senhor que abre o coração daquela mulher. Paulo está lá pregando, a palavra toca, e ela creu, ela constrange ele vir à casa dela, e lá Paulo prega, e a família dela se converte. Imagine se Lídia é casada. Naquele tempo, vamos imaginar que Lídia tem pouco tempo de casar, tem no mínimo aí 2 filhos, já é 4 pessoas. Esses filhos são adultos, vamos assim dizer. Vamos imaginar então que esses filhos creem também no evangelho junto com o marido. Nós já temos 4 pessoas crentes na cidade. Paulo chega no dia, vai para o rio, prega o evangelho, a mulher se converte com a sua família. Já tem praticamente uma igreja. Veja que maravilha. E o que eu quero que você perceba é isso. Deus não precisa de nada mais para fazer sua obra em qualquer lugar que ele esteja. O que Deus precisa é de um pregador e de gente para ouvir. E Deus vai abrir o coração deles. Isso é tão maravilhoso que o caráter da missão, a força da missão não está no missionário. Deus não diz: Paulo, se você for bom, se você for um bom pregador, se você for alguém que saiba distinguir os conceitos missiológicos e culturais daquela cidade, você vai se dar bem. Nada disso. É Deus que faz a sua obra. Paulo prega e Deus abre o coração dos seus eleitos e assim acrescenta a sua igreja a cada dia mais.
Essa é a primeira convertida, a primeira família convertida naquela cidade, no primeiro dia que Paulo chega lá. Nós temos agora outro acontecimento, que está aí do verso 16 até o verso 18. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Nós temos Lídia. Nós não sabemos se essa mulher, ela se converteu, se Deus abriu o coração dela. Nós sabemos que ela foi liberta desse espírito imundo. Eu, particularmente, acredito que aquela mulher se converteu e está na igreja também. Veja, até agora o que nós temos. Lídia, vendedora de púrpura, e uma ex-endemoniada, convertida na cidade de Filipe. E é interessante, no primeiro dia, Lídia, aqui no segundo dia, aconteceu que indo-nos para o lugar de oração. A realidade é que Paulo voltou, né? Talvez tinha algum local para dormir, voltou lá para a beira do rio, onde aquelas mulheres estavam orando, para ver se algumas outras, então, queriam também no evangelho. E no meio do caminho apareceu essa mulher, ele liberta essa mulher. O que acontece diante disso? Caiu não a conexão? Tá todo mundo aí, né? Não caiu não, né? O caiu. Caiu não. Diante disso, eu quero que você perceba algo interessante aqui também, que está no verso 19 até o verso 26. A leitura é extensa, mas é interessante para que nós possamos entender. Junto com a plantação da igreja, vem também perseguição. Veja como o trabalho está promissor. Paulo chega na cidade, prega, uma família se converte. Maravilha, glória a Deus. Está saindo na cidade, liberta uma mulher possessa. Vamos imaginar uma jovem, vamos imaginar que essa jovem também fica ali indo para a igreja. Veja, trabalho promissor. Deus acrescentando ali os eleitos. Mas junto com a graça de Deus, também vem as tribulações. E é exatamente isso que Paulo fala aos filipenses. Nós vamos ver isso na sua carta. A vós foi dado também o dom de sofrer. Veja, e nós vamos ver isso na plantação da igreja. Veja, reforma acontecendo, conversões acontecendo, Satanás levanta ali os seus. Diz assim, vendo os seus senhores, verso 19, de Atos 16, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levantando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta de meia-noite. Veja só, por volta de meia-noite, oração da meia-noite, né? Algumas igrejas por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja que maravilha. Paulo, veja a realidade, né? Apanha com vara, colocam ele no interior da cadeia, isso caracteriza como alguém criminoso, como não um crime leve, mas um crime horrível, e ele vai para o interior da cadeia junto com outros presos que são, de fato, horríveis também, porque estão no lugar mais escondido, amarra-se seus pés aos troncos. Tá lá. As pessoas perguntam, né, como é que tá o trabalho em Pacajus, né? Tá bom. A gente ainda nem apanhou com varas ainda, né? Paulo apanhava com varas.
Chega lá no interior da cadeia, tá lá, meia-noite. Imagine, se coloca no lugar de Paulo. No momento como esse, você estava dizendo, rapaz, isso é um absurdo acontecer isso comigo. Sou missionário, servo do Senhor, estou pregando o evangelho, eu prego, as pessoas se convertem, e Deus deixa que isso aconteça comigo. Isso é um absurdo, eu vou atrás do meu direito. Não, isso não pode acontecer comigo. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso não se faz. Também Paulo não era gente. Veja o que acontece. Cantando louvores, orando a Deus, meia-noite. Acontece um terremoto, e esse terremoto é interessante, que é tão forte, mas não derruba a cadeia. Abre só as portas da cadeia e as celas, abre-se tudo ali, mas o terremoto é esse. E veja o que acontece no verso 27, do 27 até o 34. O carcereiro despertou do sono, estava dormindo. O carcereiro, com esse terremoto, as coisas se acabando, as celas se abrindo, ele desperta do sono. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores. E essa, rapaz, aqui é impressionante. Essa aqui é a pergunta que todo homem um dia deve fazer, viu? Se você não fez essa pergunta, meu amigo, você está em maus lençóis. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levantou-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus na maior altura. Isso aqui é impressionante. Acontece no mínimo aqui, três milagres acontecem aqui. Primeiro, aquele que eu falei, tem um terremoto na cadeia. Esse terremoto é tão grande que abre as portas da cadeia, mas a cadeia não cai. O terremoto só destranca as portas. O outro milagre, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, acontece um milagre moral aqui. Onde é que Paulo está? Eu disse para vocês, nós lemos aqui, Paulo está no interior da cadeia, onde nós temos os criminosos mais truculentos da cidade. Aquelas pessoas iam ser mortas. Não tem crime besta, não tem ladrão de galinha. Era só criminosos violentos ali, eles iam ser presos. O que acontece? As portas da cadeia se abrem, o carcereiro pega uma espada e vai se matar, porque se alguém fugisse, ele deveria ser morto, mas ninguém sai da cadeia. Já imaginou isso? Ninguém sai, fica todo mundo lá. Não está, todos estão aqui, ninguém saiu da cadeia. Imagine, o sonho de um criminoso é fugir. Os caras cavam um túnel, se vestem até de mulher. Tem vídeo que o cara se veste de mulher para sair da cadeia, se faz tudo. E as portas se abriram e ninguém fugiu. Eu acredito que isso aqui é fruto da pregação de Paulo. É isso que Paulo estava fazendo lá na cadeia. É isso? Orando, cantando louvores, pregando. Eu acredito que aquelas pessoas aconteceu uma restauração moral na vida daqueles criminosos ali. Nós não vamos sair. E aquele homem, diante disso, diante desses milagres, pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ser salvo? E nós temos a resposta de Paulo: crer no Senhor Jesus. E tu e tua casa serão salvos. Ele vai para casa. Vamos imaginar também, ele é casado, tem 2 filhos, os filhos já grandes, creem no Evangelho. Negócio de que batiza criança. Nós vemos aqui que Paulo prega depois que eles são batizados, né? Então eles creram na mensagem. Então, ele tem 4, vamos imaginar, tem 4 na casa de Lígia, tem 4 aqui na casa do carcereiro e tem a jovem demoniada. Nós já temos 9 pessoas. 3 dias, nós já temos 9 pessoas naquela igreja, onde Deus, de forma maravilhosa, levanta um povo. Paulo e Silas saem da prisão, você em casa pode ler isso melhor. Eles saíram e tudo mais. Disseram: nós somos romanos, nós não queremos sair assim. Mas lá no verso 40, no final do texto, diz algo impressionante, que de fato marca o nosso coração.
tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Você lembra da Lídia que se converteu lá no primeiro dia? Eles foram para a casa de Lídia. E só quem foi preso foi Paulo e Silas. Então, Lucas e Timóteo estão na casa de Lídia, ensinando o evangelho. Estão lá. E vendo os irmãos, veja, na casa de Lídia, vendo os irmãos, nós já temos uma igreja ali. Nós já temos gente na casa de Lídia. Antigamente as pessoas se reuniam em casa, nós sabemos disso. Foi assim que a igreja de Pacajus começou. Nós nos reunimos em casa. E Lídia está lá com a sua família, Timóteo e Lucas estão lá, e Paulo já vê os irmãos, outros irmãos, a igreja lá na casa de Lídia, cultuando a Deus, esperando, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram, porque pediram para Paulo sair da cidade. Veja, as circunstâncias da plantação de uma igreja. É maravilhoso, né, meus irmãos? Deus abrindo o coração de homens e mulheres, do jeito que Ele quer, porque Ele quer, da forma que Ele quer. E assim que se começa um povo. Eu fico impressionado, nós muitas vezes pensamos que nós precisamos de muita coisa para ser uma igreja. O que nós precisamos para ser igreja é de gente apaixonada pelo Evangelho, gente que foi transformada pelo Evangelho. Nós temos, veja só, Lídia, uma comerciante, né, vendedora de púrpura. Nós temos, vamos imaginar, a ex-endemoniada, e nós temos o carcereiro. Gente totalmente que não tinha nenhum trato, vamos dizer assim, para o evangelho. Lídia comerciante. A ex-endemoniada ela é tratada ali, meus irmãos, essa endemoniada, como o próprio objeto. Você vê que nem nome dão a ela, porque talvez Lucas não sabia qual era o nome dela. Ninguém sabia, talvez, nem o nome daquela mulher, daquela jovem. E nós temos o carcereiro. Esse carcereiro, por ser um soldado romano, prestava culto ao imperador, prestava culto a Nero, a César. Achava que César era divino, que Roma era a própria realidade dos céus. Veja, e Deus convertendo essas pessoas nada a ver para a glória do seu nome. E são essas pessoas que dão início àquela igreja em Filipos para a glória do nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Paulo sofre, apanha, saiam daqui, vocês não podem ficar aqui não. Vamos imaginar 4 dias na cidade. Deus planta uma igreja ali. Isso é belo. Isso, de fato, é por isso que nós estamos em Pacajus. Porque nós sabemos que onde há pregação e se há eleito, Deus vai chamar os eleitos. Se nós não tivéssemos essa segurança, o que nós estaríamos fazendo aqui? Se nós não tivéssemos essa segurança que Deus chama os seus eleitos através da pregação, do jeito que Ele quer, como Ele quer, o que nós estaríamos fazendo aqui? Por que nós estaríamos nesse ambiente com câmera, microfone, luz, e tentando pregar o evangelho nesse dia de pandemia? Porque nós cremos que há eleitos, e os eleitos são chamados pela pregação do evangelho. Assim como Paulo vai para a beira do rio e prega o evangelho e Lídia se converte, Deus tem feito isso em Pacajus. Isso que aquece o nosso coração. Vemos como os eleitos são acrescentados dia após dia. Ver como essa igreja em Pacajus começou com a própria igreja de Filipos, na casa de um irmão. E os eleitos foram acrescentados. Isso é igreja. Essa é a maravilha do evangelho. Nós não precisamos de nada. Nada. O que nós precisamos é de Cristo em nosso meio. Isso é tudo. É assim que a igreja cresce, de forma orgânica, de forma bela, de forma maravilhosa, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a circunstância da igreja. Porém, vamos ver aqui as circunstâncias de Paulo. Nós vemos a circunstância da cidade, a circunstância da igreja, e o tempo está avançado. Faz meia hora que a gente está falando. A circunstância de Paulo. Agora eu quero que você abra na carta de Paulo aos Filipenses. Abra lá, veja comigo. Eu quero que você perceba algo interessante que tem lá na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 12. Eu quero que você... Filipenses 1, verso... Célio Reis, boa noite, Célio. Seu Isaías, olha aí, rapaz. Estou na escuta do programa, um abraço. Filipenses capítulo 1, verso 12, nós vimos a circunstância da cidade de Filipe.
Nós vimos a circunstância da igreja, como essa igreja se iniciou. Eu quero mostrar a circunstância agora de Paulo. Filipenses capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneiras que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo escreve essa carta quando está preso em Roma, sua primeira prisão. Quando ele está preso em Roma, onde ele tem uma maior liberdade. Você vai ver isso em Atos 28. Você pode ir lá em casa depois, melhor. Em Atos 28, vamos ver ali que Paulo ele tem a prisão domiciliar. Os soldados ficam ali na porta da sua casa, ele tem a liberdade de ensinar na sua casa. E é nesse contexto onde Paulo escreve. Ele está preso. E lá em Filipenses também, Filipenses capítulo 4, veja aí comigo. Filipenses 4, 22, vai dizer assim: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Exatamente a prisão que ele estava em Roma. E é impressionante. Qual é a circunstância de Paulo aqui? Preso, carcerado, sofrendo, sem ter da sua liberdade cerceada ali. Qual foi o crime que Paulo cometeu? Nós sabemos nenhum. Mas ele escreve uma carta falando de alegria. Isso é impressionante. Circunstância da cidade, circunstâncias da igreja, circunstância de Paulo, e agora, outra circunstância impressionante, queridos irmãos, a circunstância da carta. Há uma circunstância também para essa carta ser escrita. Paulo está preso em Roma, como nós sabemos. Essa igreja de Filipe, que foi uma igreja evangelizada e plantada por Paulo, ajuda Paulo em todo o seu ministério. Nós vemos isso até no final da sua vida, ele fala isso sempre na carta aos Coríntios, que a igreja de Corinto não queria ajudar Paulo na sua vida, e Paulo diz, os irmãos lá da Macedônia, que são pobres, rogaram a mim a graça de Deus de me ajudar no ministério, e vocês não estão me ajudando. Então, Filipos é a igreja que ajuda Paulo em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. A circunstância dessa carta, Paulo está preso. O que é que esses irmãos fazem? Vamos enviar uma oferta para Paulo. Paulo tem que se manter. Ele está preso, não tem como trabalhar. Vamos enviar ali uma quantia de dinheiro para Paulo. Não somente uma quantia de dinheiro, vamos enviar também um homem para que esse homem cuide de Paulo. Se Paulo está doente, Paulo está velho, ele não pode sair, se precisar de alguma coisa. Então, essa igreja envia uma quantia de dinheiro para Paulo e envia também uma pessoa para cuidar de Paulo. Se você vir aí em Filipenses, veja comigo Filipenses 4, 18, veja aí. Filipenses 4, 18 diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Paulo disse: eu recebi o que vocês me mandaram e tenho abundância nisso. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo, eu recebi o que vocês me mandaram por Epafrodito. A igreja de Filipos manda uma oferta para Paulo lá em Roma, porque Paulo estava preso, não em muitas coisas. Aí lá em Filipenses ainda, capítulo 2, verso 30, veja como é interessante. O que acontece? Epafrodito, no caminho da viagem de Filipos até Roma, adoece. É isso que fala aí em Filipenses 2,30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou a eles às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele adoece no caminho de Filipos até Roma, Epafrodito, e chega lá doente. A igreja de Filipos fica sabendo que Epafrodito está doente. Agora a preocupação dos filipenses é dupla. Estão preocupados porque Paulo está preso, não tem quem cuide dele, e está preocupado porque Epafrodito está doente e também não tem quem cuide dele. Veja o que acontece. Aí agora, lá ainda em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 26, veja o 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito
se adoeceu, os irmãos lá ficaram angustiados, ele também, ele, Paulo, os irmãos se preocupam tanto contigo, que me mandaram para cá, e eles têm tanto cuidado com os outros, eles se amam, isso é sinal de eleição, não é isso que Jesus fala? Vocês vão reconhecer quem são meus discípulos quando eles se amarem uns aos outros. É isso que Cristo fala. Então, aquela igreja era uma igreja de gente eleita, de gente crente, e ficava angustiada. Agora, nós temos dois lá que precisam de ajuda. Epafrodito, que está doente, e Paulo, que está preso. O que é que Paulo faz? Você vai voltar para Filipos. Mas você não vai voltar de mãos vazias. E o que é que Paulo faz? Escreve essa carta, a qual nós temos em nossas mãos. Isso não é maravilhoso? Diga que isso não é belo. Diga que isso não é bonito. Isso não é impressionante? Paulo nem pensava em escrever essa carta, essa é a realidade. Mas Epafrodito foi. Imagine se Epafrodito não fica doente. Ele não volta. É rápido, ele tinha ficado lá. Depois voltava. Mas Epafrodito adoece. E tem que voltar para receber cuidados em Filipos. E Paulo, leve uma carta. Leve uma carta aqui para eles. E é interessante como essa carta de Filipenses é uma carta que acalma o nosso coração. Aqueles irmãos estão sofrendo perseguição, estão sofrendo tribulação, estão sofrendo porque Epafrodito está doente, porque Paulo está preso. E Paulo manda uma carta acalmando o coração daqueles irmãos. Isso é belo. Isso é muito belo. Essas são as circunstâncias da cidade de Filipe, da igreja de Filipe, de Paulo e da carta. Agora eu quero passar para o segundo ponto. As ameaças, e eu quero ser breve agora, o tempo já é corrido. As ameaças. Veja, Paulo, como Epafrodito esteve com Paulo, talvez Epafrodito ele falou de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e Paulo escreve, então, dando algumas resoluções. Então, essa carta aqui, que nós temos em mão, de Filipenses, fala a respeito de 4 ameaças que aquela igreja está sofrendo. A primeira ameaça que eu quero falar para você de forma aqui sucinta, porque nós vamos tratar dessas ameaças quando tivermos expondo o livro. A primeira ameaça ali é a ameaça da desunião. Os irmãos estão brigando entre si, estão discutindo entre si, estão rivalizando entre si. Isso é um perigo mortal para a vida da igreja. Desunião. Veja, lá em Filipenses 4, verso 2, veja o que diz. Essa é a primeira ameaça que Paulo sabe, Epafrodito conta para ele, Paulo, pode estar certo, vou escrever aqui, vou dar alguns desses conflitos. Veja, Filipenses 4, verso 2, diz assim, rogo a Evódia, aqui é interessante, e rogo a Síndic, aos papais e às mamães, estão procurando um nome aí para os filhos, Evoque e Síndic, 2 belos nomes aí. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de Ju, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Veja, 2 mulheres brigando, nós não sabemos porquê, e Paulo, ei, parem disso, rapaz. Vocês são crentes, ainda tá um toque lá no Clemente. Ei, Clemente, fiel companheiro, faça alguma coisa, você vai deixar essas mulheres se matarem no meio da igreja, brigando no meio da igreja. Resolva essa situação. Não deixe que isso fique desta forma, não deixe que isso avance, não deixe que essa discussão, essa ameaça, essa desunião no meio da igreja cresça mais e mais. E como é que se resolve um negócio desse? Com Jesus Cristo. Veja que essa é a solução para se resolver problemas de desunião no seio da igreja. Lá em Filipenses 2,14, se você ver comigo aí, Filipenses 2,14, é isso que Paulo fala para aqueles irmãos. Fazei tudo sem murmuração, tem contendas. Já ainda esse negócio aqui da desunião, eles faziam tudo com muita murmuração, com contendas. Mas a solução para isso está lá em Filipenses 2, verso 5. Como é que nós resolvemos problemas de desunião na igreja? Evoque, Síndic, 2 mulheres estão lá brigando, estão discutindo entre si, os homens estão vendo aquilo, não estão dizendo nada. Aí Paulo fala, olhem para o mestre. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Como é que Paulo resolve um problema na igreja de desunião, de orgulho? Que aqui o problema é orgulho. Imagine, eu voto, não, eu estou certa. Essa situação, isso aqui tem que estar do meu jeito. Finge que não, eu que estou certa. Aí, Paulo, Jesus Cristo, em algum momento Jesus Cristo esteve errado na sua vida? Paulo, lógico que não. Pois é. Ele sendo o Senhor da glória, ele sendo a própria verdade, se humilhou. Por que vocês não podem se humilhar uma a outra? Por que você não pode dar o braço a torcer a outra e dizer que ela está certa e agora viver em harmonia? Por que os seus pensamentos, a sua opinião é tão importante? Se Cristo, sendo o homem e o ser, o Deus mais importante desse mundo, se humilhou, por que você não se humilha a sua irmã? É uma confusão grande aqui, né? E imagine depois disso, agora tem a briga, todo mundo querendo se humilhar. Não, a sua opinião que é certa. Não, não é a minha, não, é a sua. Veja como Paulo resolve um problema prático na igreja, mostrando a vida do mestre. Você quer saber se uma igreja é verdadeira ou falsa? Perceba como ela trata os seus problemas. Você olhando para Cristo, você olhando para eles mesmos. É isso que Paulo fala. Essa é a primeira ameaça, desunião. Há outra ameaça naquela igreja, que é o falso ensino. Se vocês abrirem aí em Filipenses 3, Filipenses 3, verso 1, nós temos aí o começo de um falso ensino, diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Existia já lá em Filipos, nessa igreja que Paulo plantou, falso ensino, pessoas querendo corromper o ensino, querendo corromper a piedade, levando aqueles irmãos ao declínio teológico. E isso é um grave problema na igreja. Desunião, falso ensino. E o que é que Paulo faz? Como é que Paulo resolve esse problema? Mostrando exemplos de verdadeiros ensinos. Mostrando exemplos de homens e mulheres que devem ser seguidos. É interessante como Paulo faz. Paulo, cuidado com os falsos obreiros. Paulo, quem são os verdadeiros obreiros? Aí Paulo aponta. Olhe para os verdadeiros obreiros e deixe os falsos obreiros de lado. Lá em Filipenses 3:8, é isso que Paulo fala. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero tudo como refúgio. Veja lá o verso 17, Filipenses 3:17. Irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Como Paulo resolve o problema do falso ensino? Olhe para mestres que abandonaram tudo por causa do evangelho. Olhe para homens que perderam a sua reputação por causa do evangelho. Eles são verdadeiros mestres. Olhe para homens que perderam fama, perderam dinheiro, perderam o que você possa imaginar. Eles são verdadeiros mestres. Esses outros falsos mestres só querem enriquecer. Veja, meus irmãos, um conselho que Paulo dá àquela igreja não é atual hoje em dia. O que os falsos mestres querem hoje em dia? Não é só enriquecer? Aí Paulo diz, olhe para a gente como eu, que perdeu tudo por causa do evangelho. É isso que Paulo está falando para aquelas pessoas. Olhe para a gente que sacrificou uma vida, um mestrado, um doutorado, uma graduação, uma vida boa, uma vida por causa do evangelho. Eles são verdadeiros obreiros. E a última ameaça que Paulo tem com aqueles que aquela igreja tem sofrendo é com o mundanismo. Com o mundanismo. É isso que Paulo fala no capítulo 3, do verso 12 até o 16. Né? Não que eu já tenha recebido, ele vai falando, eu não quero me deter nisso. Lá no verso 19, ele fala, o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. É nessa carta que Paulo fala, finalmente, irmão, né? Nisso que pensais. Né? Nisso que pensais. É lá em 4, verso 8. Veja, Paulo
está sofrendo com mundanismo naquela igreja também. As pessoas, como ele fala aqui no verso 19, só se preocupam com as coisas terrenas, só se estão preocupando com esse mundo. E Paulo responde lá no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupava o pensamento de alguns eram as coisas terrenas. Paulo diz, isso é uma ameaça para a saúde da igreja. Vocês não devem pensar nessas coisas, mas vocês devem pensar nas coisas do alto. Queridos irmãos, essa foi a introdução da carta de Paulo aos Filipenses. As circunstâncias são adversas, mas Deus é poderoso. As ameaças são muitas, mas Deus é soberano. Eu quero concluir e deixar aí para os irmãos algumas considerações, algo para a gente pensar e colocar a cabeça no travesseiro e ver a mão de Deus em nossas vidas e meditar nisso. A primeira coisa que nós devemos ver é que Deus não precisa de homens nem de mulheres capacitadas. Ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Olhe para a plantação de igreja em Filipos. Nós temos uma mulher que vende púrpura. Nós temos uma ex-endemoniada. E nós temos o carcereiro. Imagine, aquele homem devia ser violento, trabalhar com preso e tudo mais. Veja quem Deus pega. Meus irmãos, não me entendam mal, a realidade é assim. Cadê as mercadorias sem notas? Cadê as peças raras? Cadê? Está aqui. Pois esse que eu quero. Porque aí é a maior oportunidade de eu mostrar a minha glória. Aquele que o mundo diz que é perdido, aquele que ninguém dá nada, pois é esse que eu quero. E eu vou levantar um trono, eu levantarei um altar, eu plantarei um candelabro, essa é a linguagem de João Apocalipse, nessa cidade com pessoas como essa. Pessoas onde ninguém sabia nem o nome. Como é o nome da mulher? Jovem endemoniada, ninguém sabe nem quem é. Mas Deus pega e usa para fazer a sua glória, para levar o seu nome até os confins da terra. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E essa deve ser a nossa esperança. Deus pega essas mercadorias aí e faz com eles santos. Jamais não maravilha. É por isso que Cristo fala nos evangelhos, ladrões e prostitutas antecedem vocês no reino de Deus. Exatamente essas pessoas que o mundo não dá nada. Cristo pega e planta uma igreja com aquelas pessoas. No final de tudo, Deus será glorificado. Paulo apanha, mas ele apanha e ele vai para a cadeia. E lá na cadeia, um carcereiro aceita crer em Deus. Se Paulo não apanhasse, Paulo não ia para a cadeia. E talvez aquele carcereiro não ia crer em Deus. Muitas pessoas pensam que quando você crê em Deus, a tua vida vai ser muito boa. Pergunte isso para Paulo. Né? Se você pudesse entrevistar Paulo, como foi tua vida depois que você conheceu o Evangelho? Só de peia. Veja, você pega Atos dos Apóstolos, você vê Paulo, toda a cidade Paulo apanha. Esse é o Evangelho. Mas no final de tudo, Deus vai ser louvado. No final de tudo, aqueles criminosos não saíram da prisão. E depois, o carcereiro se converteu. A sua família se converteu. Veja que maravilha. Pergunte se Paulo achou ruim aquilo que aconteceu com ele. Não. Porque Deus foi glorificado nos meus sofrimentos. Meus irmãos, aquele que sofre pela causa do Evangelho, e eu posso dizer para vocês, é a melhor coisa que existe na face da terra. Sofrer, passar privações pelo Evangelho. Ninguém pode tirar isso de você. Sofrer pelo Evangelho é algo delicioso. No começo é ruim, mas depois que você começa a entender a grandiosidade que Deus está fazendo ali, você se maravilha com aquilo. É interessante que eles apanhavam, iam para a cadeia, orar e cantar louvores. No final de todas as coisas, meus amigos, Deus vai ser louvado. Quer na vida, quer na morte. Deus vai ser louvado. Por fim, veja os perigos que uma igreja sofre e podem levar à destruição total da igreja. Nós devemos ter esse cuidado. Desunião, falso ensino e mundanismo.
Devemos ter cuidado se essas coisas não estão no nosso meio. E cuidar, para que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Essa foi a introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Próximo domingo nós continuaremos, então, na exposição dessa bela carta, que fala tão belamente aos nossos corações. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos onde você está. Vamos orar, pedir Deus graça e sabedoria. Senhor Deus, santo é o teu nome, Senhor. Nós te oramos, te agradecemos por tua doce providência. Sabemos que o Senhor está no controle, Pai, de todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos, Pai, que a tua igreja de Pacajus não está abandonada. O Senhor, de fato, tem estado conosco. Abre, Pai, o coração dos pacajuenses. Traz, Senhor, os eleitos pela pregação do teu evangelho para a glória do teu nome. Nós sabemos que uma pandemia não pode parar o avanço do teu reino. Então, mesmo em circunstâncias adversas, Senhor, expande a tua tenda nesse município para a glória do teu nome. Levanta homens e mulheres como Lídia, como a jovem endemoniada, como o próprio carcereiro, que querem te amar, Senhor, querem te servir para a glória do teu evangelho. Assim que nós choramos, Pai, te agradecemos. Nos ajuda, nos guia essa semana que se inicia. Que possamos orar mais, ler mais, estar na tua presença mais. É em nome de Cristo que nós choramos.